nesta manhã do nosso culto da palavra, onde temos encontrado a cada manhã alimento espiritual na palavra de Deus, nos aprofundando, nos apropriando da verdade nas nossas vidas, para que ela esteja presente no nosso coração para sempre. É o que a palavra de Deus diz: eu escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. O processo de santidade não é um processo de tentar não pecar. O processo de santidade é um processo de se encher daquilo que nos afasta do pecado. É só isso que nós precisamos fazer. A palavra de Deus diz a respeito dela própria que ela é lâmpada para os nossos pés. Ela é luz para o nosso caminho. É ela quem nos dirige ao conhecimento do Senhor, como Ele é, sua vontade, seus planos, suas promessas. A palavra de Deus é fundamental na vida de uma pessoa que quer viver na presença de Deus, né? Nós estamos então nessa série no livro de Atos. Abra lá, por favor, hoje, Atos capítulo 6. Que nós deveremos ir nesta sequência de ministrações até o capítulo 12, que deverá ir até lá pelo mês de setembro. Atos capítulo 6, nós vamos meditar sobre os primeiros versos. E eu posso acreditar que se você está familiarizado com a Bíblia, se você já manuseia a Bíblia e já conhece, né, já as verdades da palavra de Deus, que talvez você já tenha ouvido a história desta passagem que nós vamos ler e meditar nesta manhã, que foi a situação em que de um problema na igreja do Senhor Jesus, foi aberta uma oportunidade. E isso para mim é algo muito especial. Nessa passagem, nessa experiência, a gente vê que aquilo que às vezes, situações que para nós chegam a causar preocupação, chegam a causar tensão, estresse, para Deus, eu fico imaginando assim, a cara que a gente faz às vezes com certos problemas que surgem na nossa vida, né? A cara de espanto, a cara de preocupação, a cara de pânico, a mão na cabeça, aquela testa franzida. Ih, surgiu tal situação, né? E eu fico imaginando a cara de Deus, sabe? Quando a gente tá com essa cara de pânico, de preocupação, e Ele assim: ai, meu filho, minha filha, conheça teu pai, olha para o teu pai, confia no teu pai, né? A gente vai ver algo dessa forma acontecendo nessa passagem aqui, que é curtinha, mas extremamente rica de verdades eternas nas nossas vidas, amém? Então a palavra de Deus diz assim: naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas, dos gregos, com os judeus, hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, para os encarregarmos deste serviço. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a todos. Então elegeram Estevão, homem cheio do Espírito, de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas, Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram estes homens aos apóstolos, que orando, lhes impuseram as mãos. A palavra de Deus crescia, e em Jerusalém, ainda estamos mais concentrados aqui nessa sequência, em Jerusalém, o número dos discípulos aumentava,
também um grande grupo de sacerdotes obedecia à fé. Amém, meus queridos? Uma das coisas que mais chama a minha atenção nessa história é a visão. Eu já comecei a esquentar a respeito disso com esse comentário que eu fiz antes da gente ler o texto, né? Meus irmãos, visão é tudo na nossa vida diante das situações que nós lidamos. Se você não levar nada nesta manhã, eu quero que você leve isso. A visão é tudo para a maneira de nós encararmos a vida. A maneira como a gente enxerga as coisas na nossa vida vai determinar tudo o que vai acontecer. Como nós vamos agir, como nós vamos reagir, se a situação vai ser complexa, se a situação vai ser simples. Para tudo na nossa vida vão existir basicamente duas maneiras da gente enxergar as situações, as coisas. Nós podemos enxergar as coisas de uma forma natural, ou nós podemos enxergar as coisas na nossa vida de uma forma espiritual. Então, o que eu estou falando aqui são de olhos naturais, visão natural e visão espiritual. A visão natural é a maneira de enxergar as coisas da vida de acordo com as circunstâncias. Ou seja, se existem 3 possibilidades, a pessoa de visão natural, ela vai perceber a minha vida, neste momento, só tem 3 maneiras de seguir caminho. Ou por essa, ou por essa, ou por essa. Porque é o que eu estou vendo, é o que as contas estão nos mostrando. Se a capacidade de recursos é de 100, então na nossa visão natural, a gente vai enxergar que nós podemos ir somente até 100. É o limite. Está estabelecido o limite. Entende? Isto é a visão natural. É uma vida que é direcionada pelos fatores circunstanciais, por aquilo que nós temos de recursos nessa vida, nessa terra. Este é o limite da vida. Essa é a base, é a plataforma da vida. A pessoa que tem a visão espiritual, ela percebe que o campo do natural é apenas mais um campo onde nós vivemos. Ela não é tudo na nossa vida. A pessoa que tem a visão espiritual, o mundo espiritual é aberto para ela, e ela percebe que o mundo natural, ele não é tudo. Ele é apenas um primeiro ambiente onde nós nos manifestamos, porque nós vivemos no corpo, não tem nenhum fantasma aqui, né? Vivemos num corpo natural, né? E estas são apenas algumas possibilidades. Mas a pessoa que tem a visão espiritual é a pessoa que tem a noção da intervenção de Deus sobre as coisas. De que Deus pode fazer coisas além daquilo que nós pedimos, que nós pensamos, que nós vemos, das circunstâncias que estão diante de nós. Meus irmãos, realmente visão determina tudo na maneira como a gente vai viver. Eu não sei se passou, talvez, olhando nessa experiência aqui, né? A gente já relacionando as nossas vidas com essa experiência aqui. Eu não sei se em algum momento na sua vida já passou pela sua cabeça, à medida que a gente foi lendo esse texto aqui, talvez algumas perguntas como assim, por que uma história como essas, uma história tão comunzinha, uma história tão do dia a dia, assim, ela foi registrada na palavra de Deus e ficou para nós aqui? Por que o Espírito Santo ele quis deixar essa história aqui para nós? Meditarmos nesta manhã, por exemplo. É uma situação comum do dia a dia. Talvez não teriam coisas mais profundas, mais importantes para se registrar na palavra de Deus, coisas maiores para se registrar do que um probleminha a ser resolvido na beneficência da igreja, né? Na rede do amor da igreja. E eu vou dizer aos irmãos que não, com certeza não. Porque essa história, ela tinha que ficar de modelo para nós vivermos como igreja, segundo uma visão espiritual das coisas.
o dia a dia, o lidar com as finanças, o ir e vir, o cuidado com os horários, as coisas do dia a dia, assuntos que têm que ser resolvidos. Eu tenho que tomar uma providência no cartório, eu tenho que passar para retirar uma guia, eu tenho que fazer as compras. São as coisas do dia a dia. Eu acredito que você possa perceber junto comigo que por elas serem coisas comuns do dia a dia, a gente caia facilmente na tendência de não enxergar as coisas do dia a dia como coisas espirituais. E às vezes, meus irmãos, essa semana ainda eu ouvi uma palavra nesse sentido de um pastor numa ministração, ele dizendo que esse às vezes é o problema que a gente cai, que a gente incorre. É o problema de a gente achar que a gente precisa de Deus nas coisas complicadas. Que a gente precisa depender de Deus e confiar em Deus naquilo que é grande, naquilo que está além, assim, naquilo que pode nos engolir. E nas coisas normaisinhas do dia a dia, a gente pega, faz do nosso jeito, faz conforme aquilo que nós entendemos ser o melhor, ser o certo. E isto é o segredo, a chave de uma vida fora da vontade de Deus. Uma vida onde a gente traz Deus, a gente busca a Deus em determinadas situações e em outras a gente deixa Ele de fora para fazer as coisas segundo o que a gente entende. Meus irmãos, às vezes nós corremos o risco de cair em grandes tentações, não porque a gente está encarando grandes tentações todos os dias, mas porque nas coisas pequenas do dia a dia a gente não cuida. Não foi a palavra, talvez você já tenha ouvido essa palavra de Jesus. Aquele que é fiel no pouco, também poderá ser fiel no muito. Aquele que não é fiel nem no pouco, como que poderá receber nas suas mãos as grandes coisas? Se nem no pouco ele é fiel. Meus irmãos, isso é visão espiritual. Isso precisa vir para o nosso dia a dia. Dependência, presença de Deus, viver, agir, ser guiado pelo Espírito Santo nas nossas decisões, no nosso proceder, no lidar com as situações do dia a dia. Ser espiritual, ter uma visão espiritual de todas as coisas. Se estiver começando o seu dia, enchendo a tua casa com aquele cheiro do cafezinho ou do chá que você está preparando para começar o seu dia, ou daquele pãozinho, ou sei lá do que você está preparando no forninho lá, que o cheiro daquela coisa quentinha está começando a tomar conta da casa. Busque a presença de Deus naquele momento. Que aquele cheirinho de coisa boa que está começando a tomar conta da casa, anunciando que o dia está começando, seja aquilo uma expressão de louvor a Deus. Senhor, Tu estás comigo aqui, meu Pai, e neste momento simples do dia a dia, preparando meu café da manhã, Pai, eu quero fazer isso na Tua presença. Eu te agradeço pelo alimento, meu Pai. Eu te agradeço, meu Deus, porque o Senhor pode se sentar à mesa comigo e com a minha família, meu Deus, e nós vivemos na Tua comunhão. Isso é visão espiritual, meus irmãos. Nós precisamos perceber, ter essa dimensão de que uma vida, uma visão espiritual para lidar com as grandes coisas, ela é semeada nas pequenas coisas do dia a dia. Você está entendendo o porquê que um probleminha na beneficência, na rede do amor da igreja, ficou registrado na palavra de Deus para mim e para você? Você está entendendo o porquê? Propósito de Deus por trás dessas coisas aqui? Esse tipo de problema aqui, meus irmãos, ele é comum na vida da igreja. Isso aqui é coisa do dia a dia. É coisa que se lida normalmente, de maneira comum. A realidade que acontece e que, infelizmente, às vezes tem muitas pessoas até que não aceitam muito facilmente isso na vida da igreja, é que onde tem problema, tem gente. O contrário. Onde tem gente, tem problema. Eu estou pensando aqui, problema para resolver. Onde tem gente, tem problema. Mas existem algumas pessoas que entram no ambiente da igreja e acham assim, não, a igreja é de Deus, a igreja tem que ser perfeita, não pode ter problema na igreja. Porque se tiver problema na igreja, Deus não está nessa igreja. Porque Ele não é um Deus de problema. Só que o problema não é que só Deus está na igreja. O corpo da igreja
Não é Deus, somos nós. Nós somos o corpo de Cristo, a igreja de Deus. E ser humano é um ser que ainda lida com o pecado, que corre o risco de cair no pecado, de tropeçar no pecado. Então, problemas a se resolver, pendências, arestas a se aparar, é uma coisa que sempre vai ter na vida da igreja. Conversando com pastores, uma vez, de igrejas muito frutíferas, igrejas realmente com um número grande de famílias e de discípulos, né? Milhares e milhares, e falando sobre as coisas do dia a dia do ministério, e os pastores compartilhando isso. Pastorzão, a diferença de uma congregação pequena para uma congregação grande é só os números dos problemas que são lidados todos os dias. Às vezes a gente tem a ideia de que uma igreja que frutificou bastante e tem crescido num nível de testemunho, de influência na comunidade grande, é uma igreja que só se tornou grande dessa forma porque todos os problemas dela foram resolvidos. Isso não é verdade, porque onde tem gente, tem problema. Sempre vai acontecer. Sempre vai haver pessoas com necessidades dentro da igreja. Sempre vai haver famílias que precisam ser cuidadas às vezes até de um socorro, de um incêndio a ser apagado. Sempre vai haver problemas para serem resolvidos que precisam se tomar decisões, às vezes difíceis. E que na hora de se tomar decisões, meus irmãos, não é hora de orar. De vez em quando eu aconselho meus irmãos, líderes, discípulos aqui na nossa igreja a respeito disso. A palavra de Deus diz que nós devemos viver em oração, orar sempre, orar sem cessar, para que na hora de agir, nós estejamos preparados, revestidos, não para orar. Às vezes a gente quer orar na hora em que o Senhor está esperando que a gente haja, que a gente dê o testemunho. Aí a gente, Senhor, estou buscando a Tua presença, porque está surgindo essa situação, eu estou sendo perseguido, eu estou sendo tentado. Queridão, queridona, se você já não viveu na presença, se você já não vem se revestindo, segunda, terça, quarta, de manhã, de tarde e de noite, na hora que se levanta o adversário, com as tribulações, com as perseguições, você acha que vai dar tempo de você se revestir com tudo que você precisa? A vida da igreja deve ser uma vida de oração. A vida do cristão deve ser uma vida, como é falado nesse texto, a vida do discípulo de Jesus. Para que na hora em que Deus permite, coloca diante de nós as provas, quando Ele permite que a gente enfrente, às vezes até tentações, nós estejamos revestidos, cheios da presença para saber o que fazer numa visão espiritual, não numa visão natural. A vontade de Deus será sempre direcionada pelas coisas espirituais, as coisas eternas, as coisas dos céus. A igreja, queridos, é uma família. Ela é família de Deus. Então, o que se faz diante dos problemas, como uma família, é diferente do que se faz com os problemas, como uma instituição fria onde ninguém se importa com ninguém. Porque um lugar onde está todo mundo junto, mas ninguém se importa com ninguém, quando surgem os problemas, as pessoas se separam e cada um vai para o seu canto, para não ter mais problemas. Se estar no meio de vocês às vezes, se nós estarmos juntos às vezes, significa que problemas se levantarão para nós lidarmos com eles juntos, a minha natureza humana, o meu instinto protetor, pecaminoso também, vai me dizer, por que você continua no meio dessas pessoas? Isso é a maneira de pensar de muito crente sem igreja hoje em dia. Que não querem mais fazer parte da congregação da igreja do Senhor Jesus, porque estar ali, de vez em quando, significa ter que lidar com situações que precisam ser resolvidas. Então é muito melhor eu ficar isolado no meu cantinho, que aí eu não tenho problema para resolver com ninguém. Mas não é assim na família de Deus. Não é assim na igreja do Senhor Jesus. Na igreja do Senhor Jesus, pelo contrário, se une. E se une ainda mais para vencer os problemas juntos. A qualidade da nossa visão é que vai determinar tudo isso.
Comportamentos dentro da igreja, fruto de uma visão natural, e às vezes acontece, tá? Às vezes acontece porque existem pessoas que nem são de Jesus de verdade, mas que gostam de estar dentro da igreja. E por estarem no meio da igreja, mas nem serem de Jesus de verdade, elas vão se comportar conforme a sua natureza, a natureza carnal, mundana. Existem pessoas, como diz a palavra de Deus, por exemplo, tem um livro da Bíblia que é direcionado a isso, que é a primeira carta aos Coríntios, que são crentes, mas que são crentes carnais, que é a palavra que o Espírito Santo usa ali naquele livro da Bíblia. Crentes infantilizados, que não crescem e continuam por 20, 30, 50 anos se comportando ainda como um bebê espiritual, repetindo os mesmos tropeços que sempre. Essas coisas podem ser realidades. E uma atitude natural vai repercutir em quê? Coisa que começou a acontecer aqui nessa história. Um ambiente de reclamação, por exemplo. O tempo todo tem um mimimi. Isso é atitude natural, carnal. Acontecem os problemas, e qual é a reação da natureza? Reclamar, resmungar, murmurar, criticar. Uma atitude fruto de uma visão natural é assim: surgiu um problema, vamos discutir, vamos bater boca, vamos procurar quem foi o culpado. Por que esse problema está aqui? Foi você que criou o problema? Foi você? Foi você? Porque se a gente achar o culpado, nós vamos ter condições de isolar esse problema que existe no nosso meio e botar essa pessoa de canto. É isso que a religiosidade moralista, morta, justiceira faz. Caça culpados. Achar culpados é uma estratégia religiosa morta, falida, para tentar aliviar o peso do pecado na vida do pecador. De vez em quando, talvez alguns de vocês já tenham me ouvido falar sobre isso aqui, né? A nossa natureza humana vai nos levar muitas vezes a gente apontar o pecado dos outros, porque apontar o pecado dos outros às vezes faz a gente se sentir um pouco menos pecador. Que é uma grande de uma enganação. A gente não se torna menos pecador por a gente ficar ressaltando o pecado dos outros. Mas a gente acaba se sentindo assim. E a gente acredita nessa ilusão. Isso é atitude natural, queridos. Isso é atitude mundana. É procurar divisão, separando quem está certo e quem está errado. Aí fica fazendo partidos dentro da igreja. Fica fazendo clubes dentro da igreja. De quem é legalzinho, quem se comporta de uma maneira cabeça, e quem é doido varrido fica para o outro canto. Sabe? E vira essa segregação, essa exclusão dentro da igreja. Era o que estava querendo acontecer aqui, nessa situação. Fruto de comportamentos naturais, de uma visão natural. Mas uma atitude espiritual, fruto de uma visão espiritual, ela vai ver, surgiu o problema? Então, se surgiu o problema, a primeira coisa que nós precisamos é de uma palavra de Deus a respeito deste problema. E vindo a palavra de Deus, o que a Bíblia diz a respeito deste problema? Visão espiritual. Vamos ler, vamos avaliar esse problema segundo o que a palavra de Deus diz a respeito dele. Já começou bem? E a visão espiritual, então, vai nos direcionar a buscar o como Deus nos ensina a lidar. O que Deus nos diz a fazer diante desse problema. Agora, o que nós precisamos é buscar em Deus que sejam levantadas as pessoas certas para lidar com esse problema. Não culpados, mas pessoas preparadas, cheias da unção do Espírito Santo, que têm intimidade com Deus, que vão lidar com esse problema de uma maneira espiritual e não de uma maneira natural. Porque achar uma pessoa que não tem intimidade com o Espírito Santo para resolver o problema é criar um segundo problema. Essa pessoa vai ter uma atitude mundana e ela vai ou criar um outro problema ou aumentar o problema que já tem. Pega uma pessoa natural que está vivendo, que não tem vivido na presença de Deus,
e pede a ajuda dela para resolver um problema de desentendimento entre pessoas. Os dois, sei lá, por alguma razão, dois irmãos entraram num desentendimento. Se estranharam lá, um chateou o outro, um ofendeu o outro, um falhou feio com o outro. Aí chega uma pessoa que não tem vivido uma vida na presença de Deus, não está cheia da unção do Espírito Santo para tentar resolver o problema. Como é que ela vai agir naquela situação? Ela vai apontar o dedo na cara deles. Ela vai virar para essas pessoas e vai falar: ah, você mentiu? Ah, mas olha só, é uma mentirinha pequena essa. Deixa para lá essa mentirinha. Deixa isso no mar do esquecimento. Vamos fazer o seguinte: trata essa situação como se não tivesse dado nada. Hoje à noite eu vou pregar um pouco sobre isso, esse negócio do danada, né? Que Deus já tem dado essa palavra desde ontem no culto dos jovens, né? Não dá nada. Aí o problema não só não vai ser resolvido, como ele vai ficar de uma forma que daqui a pouco ele pode acontecer novamente. Entende? E aí então, meus queridos, levantando as pessoas certas que vão resolver o problema, resolver mesmo de uma maneira que é segundo o coração de Deus. Aí então é só a palavra de bênção: vai, não peques mais. E aí então pronto, segue em frente, olhando para Jesus. E os riscos, as possibilidades desse problema voltar a acontecer serão bem pequenininhas. Pode voltar? Pode. Pode. É gente. É gente. Mas o risco desse problema voltar diminui a quase zero. Por quê? Porque foi tratado de uma maneira espiritual, segundo Deus quer. Foi realmente tratado aquele problema. E a presença de Deus volta a ter liberdade naquele lugar. A bênção se torna uma realidade presente no meio daquilo ali. Meus queridos, a visão natural, ela complica a vida. A visão natural não facilita as coisas. A visão natural complica as coisas. A visão natural aumenta os problemas. Traz, inclusive, espaço para as obras das trevas acontecerem no nosso meio. Uma visão natural, ela abre espaço para que haja uma vida voltada para o homem, para fazer a vontade do homem e não a vontade de Deus na vida da pessoa. Mas a visão espiritual, ela simplifica a vida, porque nos mantém focados na coisa mais importante. E seja lá que problema for que a gente está lidando, qual é a coisa mais importante? É buscar em primeiro lugar o reino de Deus e seguir no fundamento do Evangelho de Jesus, a sua justiça. Essa é a nossa prioridade. A gente agir, a gente lidar com qualquer coisa de uma maneira que o resultado final é: o reino de Deus está estabelecido e o Evangelho de Jesus continua sendo o nosso fundamento. Qualquer atitude que nos direciona neste sentido é aquilo que o Senhor espera ver em nós. É aquilo que Ele quer ver no meio da sua casa, no meio da sua família, no meio do seu povo. Esse é o anseio do coração do Pai em relação aos seus filhos. Amém? Está testemunhando aí? Pode. Aham. Sim. Uhum. 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 Amém. Amém.
a atitude, né? A resposta dada diante da situação. Sim, a resposta que é dada diante da situação. Em que teor? Em que fundamento? Tendo-se o que em vista? Alcançar que resultado? Apenas que um problema seja resolvido, ainda que se passe por cima de pessoas, que se fira pessoas, ou que o problema seja lidado, seja resolvido de uma maneira onde o nome de Jesus seja glorificado, como resultado de tudo isso, né? Aleluias. Queridos, o que aconteceu aqui na igreja de Jerusalém foi resultado de visão espiritual das coisas, né? Eu acho que você percebeu isso, você deve ter percebido isso comigo durante a leitura mesmo. A situação começou querendo despontar um comportamentinho natural, carnal, mundano das coisas. Porque os primeiros versos falam que quando surgiu o problema da desorganização na beneficência ali, o que aconteceu dentro da igreja, no meio da igreja, foi reclamação, mimimi, murmuração. Uns estavam reclamando dos outros, ou seja, a sementinha da discórdia, a sementinha da acusação, da caça aos culpados, estava começando a ser disseminada ali. Querido, querida, eu preciso enfatizar isso aqui. É uma coisa que eu falo insistentemente. Na vida de pessoas que vivem na presença de Deus, caçar culpado por qualquer problema nunca ajudará. Nunca resolveu. Surge um problema. O nosso instinto de proteção, de preservação, vai nos levar a gente tentar tirar o corpo fora, achando, você foi o culpado. E confirmar que você foi o culpado, alivia o meu lado. Entende? Na igreja de Jesus, gente, isso não tem valor nenhum. Nenhum. Achar quem foi o culpado. Jesus, quando lidou numa situação de tentação com uma mulher que tinha feito as coisas erradas lá com a vida dela mesmo, né? E os religiosos pegam aquela mulher em público, jogam ela na frente de Jesus e falam, aqui Jesus, tá aqui, ó, uma mulher toda a vida torta aqui, ó. O que você diz a gente fazer com essa mulher? E Jesus dá uma resposta, eu quero só encurtar aqui, mas eu quero enfatizar o que Jesus fala com ela no final, quando Jesus vira para ela e diz, alguém te condenou, mulher? Ela falou, não, porque todo mundo viu que é tão culpado quanto eu. Jesus vira para ela e fala, nem eu te condeno. A única coisa que eu te digo, vá e não peques mais. Nem eu te condeno. Quem teria todas as possibilidades de condenar. Mas ele não veio aqui para isso. O evangelho de Jesus não é pregado nesse mundo para condenar. Mas é para despertar as pessoas para o resgate, para a restauração de Jesus. Então, meus irmãos, a gente vê nessa situação aqui, que aconteceu um problema na beneficência. E o problema que aconteceu é cultural. Era cultural. Porque o que estava acontecendo? A prática do cuidado com as viúvas. As mulheres que não tinham mais marido, elas não tinham assim pensão para receber. Naquela época. Não existia seguro-desemprego. Não tinha nada disso. Não se dava emprego para mulheres viúvas. Naquela cultura, daquela sociedade da época. Então o que acontecia? Era a família que tinha que cuidar. Ou era a família, ou virava mendigo. Entende? E aí o que acontecia era assim, a igreja de Jesus foi se formando. E no meio dessa igreja tinha gente que era da cultura do povo judeu. E desde a época de Moisés, o povo judeu já tinha sido ensinado que dentro da sua família é uma coisa muito importante, cuidar para não deixar ninguém desamparado dentro da sua família. Não está falando para absorver para si os problemas que é de um parente, né? E inclusive é uma atitude sábia essa, tá?
O fato de ser tua família não significa que os problemas do teu parente sejam teus problemas, tá? Muito cuidado com isso, eu recomendo isso aos irmãos, tá bem? Ajude, mas não traga para você, porque senão se tornam duas pessoas com problema para resolver, tá? Aí então, o povo judeu, que já tinha sido ensinado desde Moisés, quando surgia alguma pessoa necessitada no meio deles, eles já sabiam o que fazer. Cuidar uns dos outros, entende? Só que haviam outras pessoas que também estavam se convertendo a Jesus Cristo. E essas pessoas que se convertiam a Jesus Cristo, elas eram de outras culturas, chamadas aqui de helênicas ou de gregas, enfim, para dizer assim, culturas de outros povos de qualquer lugar da terra. E eles nunca tinham recebido esse tipo de formação. Então, quando surgia uma pessoa carente e necessitada, eles não sabiam o que fazer. Eles não tinham iniciativa, sabe? E aí começou assim, olha só o que é ainda uma visão natural dentro da igreja, né? Assim, as pessoas das suas próprias famílias iam reclamar para a igreja, olha, eu tenho uma viúva na minha família, e a igreja não está cuidando dela. Olha só a cabeça. E a igreja não está cuidando dela. Dá vontade de perguntar, queridão, o que você já fez para ajudar o teu parente que está passando por necessidade? Os apóstolos eram santos homens de Deus, né? Só a graça de Jesus, sabe? Para vir essa reclamação, essa murmuração, sabe? Jogando nas mãos dos apóstolos problemas que muitas vezes eram problemas de família. Que bastava se importar, bastava ter amor para se colocar no lugar e não ficar parado de braço cruzado, mas fazer alguma coisa, né? Mas ok, aconteceu lá. E o que aconteceu é que eles foram jogar o problema nas mãos dos apóstolos. Por quê? Porque a igreja já estava começando a dividir. Ah, porque a beneficência ela é parcial. Porque a rede do amor aqui só olha para quem é judeu. Não olha para quem não é judeu aqui. Aí estava começando esse zum 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 na igreja, sabe? Esse bate-boca. Aí então os apóstolos eles se levantam, não para eles absorverem para eles o problema, para si o problema. Não, pode deixar que nós vamos dar um jeito. E isso é uma armadilha que muitos líderes às vezes caem. De absorverem para si coisas que Deus colocou na igreja, mas não para eles resolverem. E eles tinham esse entendimento muito claro, eles direcionaram. Eles deram uma palavra de sabedoria para a igreja. E a igreja aceitou essa palavra de sabedoria dos apóstolos e seguiu a instrução que os apóstolos deram. Olha só, a igreja resolveu o seu próprio problema a partir do ensino, do cumprimento da liderança, que eram os apóstolos, de instruir, de dar direção sobre como resolver. E aí então o problema foi resolvido, pessoas certas foram levantadas, pessoas que cuidaram da beneficência em todos os seus lados, com todas as pessoas necessitadas, e a autoridade da igreja também cresceu, porque a igreja passou a viver ainda mais aquilo que pregava. E qual foi o resultado de a igreja estar vivendo ainda mais aquilo que pregava? Frutos, vidas abençoadas, vidas salvas, porque inclusive o impacto do testemunho da igreja estava repercutindo até no meio dos religiosos do judaísmo. E o texto termina dizendo que até líderes do judaísmo estavam se convertendo a Jesus Cristo, entendendo que uma vida de autoridade era aquilo que a igreja de Jesus estava vivendo, e não aquela vida de títulos religiosos e de práticas religiosas mortas lá dentro do templo, né? Resumidamente foi isso que aconteceu nessa situação. Para que, meus irmãos, eu posso aproveitar aqui o restante desse tempo nessa palavra, nessa manhã, onde eu quero me dedicar aqui a trazer verdades. Eu quero tirar desse texto princípios e valores de uma igreja verdadeiramente espiritual. Eu quero aqui me gastar no restante dessa palavra em cima disso. E citar algumas coisas aqui que eu posso perceber à luz deste texto, que seja alimento para mim e para você também, coisas que nós precisamos guardar. A primeira delas, meus irmãos, verdade sobre uma igreja
espiritual é sobre a maneira como os crentes eram denominados aqui. Do começo ao fim desse texto, os crentes em Jesus aqui eram chamados, tirando raras versões da Bíblia que mudam o termo, mas o sentido é o mesmo. Os crentes aqui são chamados de discípulos. Eles não são chamados de prosélitos, eles não são chamados de frequentadores, eles não são chamados de participantes do hall de membros da igreja, eles são chamados de discípulos. E já pensar sobre isso, meus irmãos, a igreja verdadeira, a igreja autêntica de Jesus, ela é uma comunidade de discípulos. Qual é a característica diferente do discípulo? O discípulo não é um frequentador de culto. O discípulo não é um participante de programação, de atividade da igreja. A igreja vai lá, a liderança da igreja vai lá e prepara umas programações, e o povo da igreja vem participar, assistir ao conteúdo, sabe? Isso não é ser discípulo, e isso não é a verdadeira igreja. Mas discípulo é alguém que se move seguindo os passos do mestre. Esse problema, meus irmãos, aqui nesses versículos, ele só foi resolvido porque tinha discípulos nessa igreja. Porque quando a liderança da igreja chega para uma pessoa que não é discípula e fala: olha, tem um problema? Ok, então eu vou te dar uma palavra de sabedoria segundo a palavra de Deus para você, meu irmão, lidar e resolver esse problema. Quem não é discípulo, ele reage, ele não gosta. Ué, mas você está dando problema para eu resolver? Líder de célula, pastor, discipulador, é você que tinha que resolver. Você é o pastor da igreja, você é o líder da célula, você é o discipulador. Eu estou levando o problema para você resolver. Isso não é atitude de um discípulo, porque o discípulo sabe que ele deve se mover seguindo os passos do mestre. A gente vê a palavra de Deus mostrando que Jesus, ele curava os doentes, ele alimentava os famintos, ele lavou os pés dos seus discípulos, e ele ainda ensinou: se eu que sou Senhor e Mestre fiz isso a vocês, então quanto mais vocês devem fazer isso uns pelos outros. A igreja verdadeira, ela é formada por discípulos, e discípulos são aqueles que se movem. Discípulos são aqueles que entendem que tudo que acontece na igreja acontece pela participação dele naquele mover. Entende? A igreja verdadeira não tem auditório. A igreja verdadeira não tem participantes. A igreja verdadeira, ela tem discípulos. Todos têm o seu lugar na igreja de Jesus. Todos são úteis na igreja de Jesus. O texto que é base na vida, no ministério da nossa igreja, Efésios capítulo 4, versículo 15, e eu estendo para o 16, que diz, né? Antes, seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. O verso 16 vai dizer: pelo qual todo o corpo cresce, produzindo seu próprio aumento em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Olha só, quem é que produz o crescimento da igreja, gente? Não é o pastor que está falando, hein? É a Bíblia que está dizendo, Efésios 4,16. Quem é que produz o crescimento da igreja? A própria igreja. Não é Deus que dá o crescimento da igreja. Deus abençoa o crescimento da igreja. O que Efésios 4,16 vai dizer é que ela cresce e edifica-se a si mesma em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Ou seja, quando cada parte realiza a sua função, vem Deus e abençoa com o crescimento. É assim que funciona. Essa é a igreja verdadeira. A igreja de discípulos. A segunda coisa que eu quero destacar, meus irmãos, é sobre a murmuração. E já dei uma pincelada nisso aqui, nessa palavra, né? Murmuração, reclamação,
mimimi. Se você pegar, por exemplo, algumas listas de obras da carne, como diz Gálatas capítulo 5, murmuração não é fruto do Espírito, é obra da carne. E a carne não produz nada que agrada a Deus. Ela não produz nada que glorifica a Deus, nada que atrai a presença de Deus. Meu irmão, minha irmã, eu quero te convidar a fazer uma reflexão pessoal. Porque existem pessoas que têm a murmuração, a reclamação impregnada no seu caráter. Existem pessoas que receberam isso de berço. Famílias que são criadas, que foram criadas onde tem a cultura de uns reclamarem dos outros. Meus irmãos, quando a gente passa a fazer parte da família de Deus, o espírito, o caráter do nosso Pai que está nos céus começa a ser imprimido em nós. Isso precisa mudar. Murmuração nunca resolve problema. Você já viu algum problema ser resolvido porque uma pessoa começou a reclamar? As portas se abriram. Por quê? Porque o fulano reclamou. Tudo deu certo no final. Você já viu isso acontecer em algum lugar, gente? Não, estou falando sério. Você já viu isso acontecer em algum lugar? Não resolve. Não abre portas. Pelo contrário, fecha portas. Murmuração não melhora o ambiente. Murmuração não facilita, não descomplica as coisas. Muito pelo contrário. A murmuração faz as pessoas se sentirem mal. Você gosta? Tem alguém aqui que se sente tranquilo, à vontade, convivendo todos os dias com uma pessoa que reclama de tudo? Você já conviveu com uma pessoa que reclama das coisas? Senta para almoçar. Ai, que comida ruim. Acorda. Ai, que vida dura. Vai cumprimentar a pessoa. E aí, tá tudo bem? Ah, não, tá tudo mal. Dói aqui, cheio de problema na minha casa. É bom conviver com gente assim, gente? Conviver com gente assim levanta a gente. Opa, eu tô animadão, porque eu tenho gente do meu lado que reclama de tudo. E isso me deixa no jeito para viver um dia buscando o melhor de Deus. É assim que acontece, gente? Não é assim que acontece. Murmuração é palavra de morte, não é palavra de vida. Reclamar traz morte, não traz vida. Traz destruição, traz afastamento, não traz crescimento. Discussão, ficar procurando culpados, que foi aquilo que eu disse desde o começo. Criar debate sobre os problemas. Ao invés de sentar e se aconselhar, vamos resolver os problemas? Não, faz uma rodinha para resolver. De onde veio esse problema? Era isso que os religiosos ficavam fazendo com Jesus. Quem foi que mandou você fazer isso? De onde veio esse problema? Por que esse problema aconteceu? Tudo braço cruzado. Tudo braço cruzado, teorizando, debatendo, discutindo. A razão dos problemas. Qual foi a origem dos problemas? Achando que estão chegando muito longe com esse tipo de comportamento. São todas estratégias das trevas para enfraquecer a igreja, não fortalecer a igreja. Essa é a segunda coisa. Primeira, discípulos. Segunda, murmuração. Quero destacar uma terceira coisa aqui sobre problemas e necessidades. Eu quero reafirmar algo que eu já tenho dito nessa palavra. Gente, sempre vai haver problemas para resolver. E sempre vai haver pessoas com necessidades para suprir na igreja. Então, essa palavra é para te convidar a um choque de realidade. Se você tinha algum comportamento nesse sentido, se nós tínhamos algum comportamento nesse sentido, a gente cai na real, gente. A igreja boa não é a igreja que não tem problemas. A igreja viva não é a igreja que não tem gente com necessidade. A igreja boa, a igreja verdadeira, a igreja viva é a igreja que está preparada para dar respostas. Quando as necessidades surgem, quando os problemas se levantam. Opa, essa igreja é boa. Ela não é uma igreja perfeita. Eu vejo aqui, tem uma falha aqui, tem um problema ali, tem gente com necessidade ali, mas ela é uma igreja que está sempre pronta para dar respostas quando estas coisas acontecem. É isso que é importante, meus irmãos. É isso que faz a diferença de uma igreja boa, uma igreja verdadeira. E como a gente já falou aqui, compartilhando aqui, tanto para os de dentro, como para os de fora também. Ambos não podem ser negligenciados.
A palavra de Deus diz isso, que nós devemos servir, devemos amar, cuidar de todos, começando pelos irmãos de dentro, porque não adianta a gente querer resolver os problemas lá fora e tem gente enfrentando os mesmos problemas aqui no nosso meio, com gente que nós convivemos todo dia, toda semana, mas nunca desprezando os que estão de fora. Como, por exemplo, dizendo assim, não, você não é da igreja. O dia que você vier na igreja, o dia que você fizer parte dessa igreja, nós vamos nos importar com as suas necessidades. Mas enquanto você não fizer parte dessa igreja, nós não podemos fazer nada por você. Misericórdia, gente. Porque muitas vezes uma vida poderá ser alcançada exatamente pelo bem e o amor praticado. Essa será a semente, essa será a ponte de conexão. Quarta coisa, sobre a liderança da igreja. Esse texto aqui tem uma riqueza de ensinamentos a respeito da liderança na igreja importantíssima, que a gente precisa considerar. A igreja precisa ter boa liderança, meus irmãos. A igreja não pode ter uma liderança fraca. E uma boa liderança é uma liderança espiritual, é uma liderança cheia do Espírito Santo, é uma liderança que tem a sabedoria de Deus, segundo a sua palavra, para dar respostas. Cabe sim a liderança e é papel da liderança, dar resposta, ensinar como fazer, dar direção. Meus irmãos, é por aqui que tem que seguir, não é por aqui. Esse é papel da liderança. E uma igreja boa, igreja verdadeira, ela precisa de uma liderança preparada espiritualmente para dirigir a igreja. Tem uma célula, por exemplo. A célula olha para o seu líder e espera do seu líder o quê? Direção. Espera do seu líder o quê? Uma atitude que mostre ao grupo o caminho a seguir. Num relacionamento de discipulado, o que o discípulo espera em relação ao seu discipulador? Me ensine como lidar com essa situação. Me ajude o que fazer. E o líder precisa ser uma pessoa cheia da presença, cheia da unção, cheia da sabedoria, para cumprir esse papel. De ensinar, de dirigir, de instruir, de corrigir, de alimentar a igreja. E não fazer tudo na vida da igreja. Essa é uma tentação nas vidas dos líderes. Vou abrir aqui o meu coração de pastor para você. Entre pastores, quando a gente está conversando, uma coisa que se fala sempre é isso. Pastor nunca tem tempo para nada. Sempre está com a vida até aqui de coisa. Não tem horário, enfim. E o que nós como pastores, falando em primeiro lugar a liderança do pastor na vida da igreja, mas não somente, mas qualquer outro líder, o que nós como líderes precisamos entender é qual é o nosso papel, a responsabilidade que Deus colocou em nossas mãos, que temos que ser fiéis a cumprir, mas também sabermos aquilo que não é o nosso papel. E que se eu colocar a mão para fazer o que Deus não me mandou fazer, eu estou tirando de outro irmão o privilégio de ele desenvolver os seus dons, de ele crescer, de ele dar fruto, de ele amadurecer. Então é um erro a liderança que centraliza. É um erro a liderança que faz tudo, que controla tudo. A liderança espiritual é aquela que vê a igreja como uma comunidade de discípulos. Portanto, é um privilégio para o discípulo servir. É um privilégio ao discípulo aprender a encarar as necessidades, a resolver os problemas. E da próxima vez ele já vai provavelmente fluir sozinho, porque ele já foi discipulado, ele já foi ensinado para isso. A quinta coisa que eu quero dizer, também está relacionada aqui a respeito do corpo e dos discípulos, né? Que como um corpo, cada pessoa tem o seu lugar na igreja. Cada pessoa deve cumprir o seu papel. E meus irmãos, eu quero dizer isso para cada um de vocês aqui. Essa é uma das coisas, outra coisa importante da comunidade de fé, da igreja local, sabe? Como eu citei Efésios capítulo 4 aqui, cada parte realizando a sua função. Não existe ninguém na igreja de Jesus que é salvo, que tem o Espírito Santo na sua vida, que não tenha pelo menos um dom do Espírito Santo. Não existe ninguém na igreja do Senhor Jesus que não tenha um chamado, uma chama ardente no seu coração para algo, ou algum lugar, ou algum grupo de pessoas onde possa ser bênção, fazer a diferença, dar frutos para a glória do nome do Senhor Jesus. Todos têm um lugar na igreja de Jesus. Todos têm um lugar.
Todos têm um papel a cumprir. Ninguém na vida da igreja foi salvo e chamado para sentar, para ser mero frequentador, participante, mera audiência na igreja do Senhor Jesus. E junto com isso, falar uma outra coisa importante. Se tem necessidade, se tem problemas a serem encarados, a serem lidados na vida da igreja, também tem solução. E a solução é sempre a mesma. Ela sempre tem a mesma origem. Sabe qual é a solução de Deus para qualquer necessidade, qualquer problema na vida da igreja? As pessoas da igreja. Ah, meus irmãos, nós precisamos de recursos para a obra missionária. Aonde estão esses recursos? Deus já proveu os recursos. Aonde eles estão? Com as pessoas. Meus irmãos, nós temos a necessidade de alguém aqui que possa nos ajudar a consertar algo que é muito importante aqui, que precisa ser utilizado, precisa funcionar bem. Aonde está a solução desse problema? Com certeza, se tem a necessidade, tem dentro da igreja alguma pessoa que será a resposta de Deus para essa necessidade. Tem uma pessoa que chegou aqui, que ela está querendo crescer em Cristo, e ela precisa de alguém que caminhe junto com ela, que a guie no caminho do Senhor Jesus, que a discipule. Onde está a resposta para essa necessidade? Com certeza tem alguém na igreja que será a resposta, a solução de Deus para essa necessidade. Isso é uma lei natural no mundo, na vida da igreja, meus irmãos. Agora, junto com isso, a sétima coisa que eu quero destacar aqui sobre uma igreja verdadeiramente espiritual. Qualquer coisa que é feita aqui na vida da igreja, qualquer pessoa que é levantada para qualquer obra ou missão ou ministério na vida da igreja, sobre as qualidades que devem ser observadas na vida de uma pessoa. As qualidades espirituais sempre virão na frente de qualidades naturais. Eu prefiro ter aqui, como ministros de louvor e adoração, pessoas que talvez em termos da capacitação técnica na área musical tem algumas limitações, não são aqueles tocadores de ópera nas grandes arenas, enfim, mas que são pessoas cheias do Espírito Santo, que fluem na unção do Espírito Santo, são pessoas que vivem na presença de Deus, porque a unção que há nelas, com certeza haverá de compensar, às vezes, a carência natural que elas ainda não têm. Agora, o contrário não é verdadeiro. Deus não tem espaço para usar, para fluir nas vidas de pessoas que não vivem na presença dele. Pessoas que não são espirituais não têm espaço na sua vida para serem usadas pelo Espírito Santo. E meus irmãos, eu vou encurtar a conversa aqui. Não dá para entrar com esse papo de graça de Deus, tá bom? Não, mas a graça de Deus, Deus pode usar até uma mula para falar. Ok, mas a graça de Deus ela é eventual. Nós não podemos fazer disso um hábito. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes tem pessoas que querem viver de qualquer forma a sua vida, vivem no pecado e tal. Aí quando tem uma oportunidade de servir ao Senhor, de ministrar, esconde a sua vida no pecado, dá uma dobradinha no joelho lá no canto, pede perdão pelos seus pecados e fala: Senhor, me usa. Essa pessoa está tentando se enganar. Ela não vive uma vida na presença de Deus. Como é que ela quer que 5 minutos antes toda a situação de vida espiritual dela seja revertida e ela poder ser uma bênção nas mãos de Deus? O Espírito Santo, ele trabalha quando ele tem material para trabalhar. O Espírito Santo precisa de material nas nossas vidas para trabalhar. E o material que o Espírito Santo quer encontrar nas nossas vidas é palavra de Deus, é joelhos dobrados, é louvor, é viver uma vida na dependência de Deus em tudo, viver a vontade de Deus todos os dias. Aí o Espírito Santo, essa pessoa aqui eu tenho liberdade para usá-la, porque eu falo com ela todos os dias. A gente não pode usar essa desculpa da graça de Deus, porque usar a desculpa da graça de Deus é tentar jogar para Deus de que Ele vai fazer a obra que Ele disse para nós fazermos. Nós somos os seus pés, as suas mãos, como a gente canta, e é muito verdadeiro.
Isso é ser discípulo, isso é ser igreja, meus irmãos. Eu não vou me estender muito mais nisso daqui. Só para terminar, tem mais duas coisas importantes. A oitava coisa aqui que eu destaco sobre uma igreja verdadeiramente espiritual é unidade. Unidade é poderosíssimo. Unidade, eu estou falando muito aqui da carta aos Efésios. Capítulo 3 da carta aos Efésios basicamente vai falar sobre a importância, e virando o começo do capítulo 4 também, vai falar sobre a importância da unidade da igreja. Uma igreja unida. Uma igreja onde o povo está fechado ali. Não está fechado como uma panelinha, entende? Mas fechado na unidade. Estamos juntos e misturados com Jesus. Estamos unidos na caminhada com Jesus. Nas nossas vidas. Unidade é tudo na vida da igreja do Senhor Jesus, meus irmãos. Já que eu estou citando a carta aos Efésios, o começo do capítulo 4 de Efésios vai dizer: há uma só fé, um só batismo, há um só corpo e um só Espírito, uma só salvação, uma só esperança, um só Deus e Pai de todos, que é por meio de todos, sobre todos e em todos. Unidade. Unidade na fé, unidade no propósito, unidade no caminhar. Eu tenho uma prática na nossa igreja, e não digo que isso é a verdade, que quem não faz desse jeito está errado, tá bem? Mas é um valor que eu adotei. Nós, como uma igreja batista, a gente tem a prática da prestação de contas para a congregação de tudo que nós fazemos aqui. De tempos em tempos realizamos as nossas reuniões de prestação de contas. E de vez em quando nas nossas reuniões também surge a necessidade de serem tomadas decisões com a participação da congregação. E eu tenho uma prática na nossa igreja, e que já fazem anos isso, e só vi bênção de Deus por trás disso até hoje. Eu não levo para frente nada na vida da igreja em que a gente não tenha unidade para fazer. Eu não estou dizendo que todo mundo tem que pensar igual, entende? Eu não estou dizendo que todo mundo tem que concordar de fazer da mesma forma, mas que todo mundo tem que entrar em acordo no final, tem. E se não tiver acordo, o entendimento, não, é aqui que devemos seguir. Eu pensava de outro jeito, mas agora eu vou me alinhar com os irmãos e vamos nos unir nisso daqui. Não vai para frente. Eu já cheguei a retroceder assuntos em reuniões, falar, nós precisamos tomar uma decisão sobre esse assunto, mas nós não vamos tomar, porque não tem unidade sobre ele. Se não tem unidade, não tem bênção. É o que a palavra de Deus diz, meus irmãos. Quando estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. E tudo aquilo que vocês concordarem na terra, sendo a vontade de Deus, eu farei. Concordância. Unidade. Se não tem unidade, não está pronto para cumprir ainda. Espera mais um pouco. Ora mais um pouco. A unidade é fundamental na vida da igreja. Em todos os sentidos. Porque a unidade atrai o agir, a bênção de Deus sobre o seu povo. E por fim, sobre o ministério da igreja. É a nona coisa que eu quero destacar. O ministério da igreja, ele é realizado pela cooperação entre os discípulos e Deus. Recentemente foi ministrado Atos capítulo 2, quando falava da dinâmica da igreja que estava começando a tomar forma. Ele falava, né? O que os discípulos faziam e o que Deus fazia. Versículo 42, os discípulos fazendo. Versículo 43, os discípulos fazendo, em Atos capítulo 2. Versículo 44, os discípulos fazendo. Versículo 45, os discípulos fazendo. Versículo 46, os discípulos fazendo. Começo do versículo 47, os discípulos fazendo. Chega no final do verso 47, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Estamos aqui, Atos capítulo 6. Versículo 1, os discípulos fazendo. Versículo 2, os discípulos. 3, os discípulos. 4, os discípulos. 5, os discípulos. 6, os discípulos. Versículo 7, o Senhor abençoava dando crescimento. Ministério da igreja, meus irmãos. Nós precisamos entender qual é o papel de Deus e qual é o papel nosso. E nós não podemos transferir para Deus. Não, Deus vai atrair as pessoas que precisam ser salvas. Se essas pessoas não ouvirem o testemunho do Evangelho, elas nunca vão ser atraídas por Deus. Como? Se a própria Bíblia diz, como crerão se não ouvirem falar?
Como ouvirão, se não houver quem pregue? Deus não manda anjo do céu para pregar o evangelho, ele proibiu os anjos. A Bíblia diz que os anjos esfregam as mãos todos os dias pedindo para Deus: deixa eu descer na terra para anunciar as tuas maravilhas. E Deus falou: não, quem vai anunciar as minhas maravilhas na terra são os meus filhos, a minha igreja. E o trabalho de vocês, anjos, é servirem a minha igreja. Ajudem eles. Mas quem vai levar as minhas maravilhas pela terra é a minha igreja. E Deus vai abençoando quando Ele vê uma igreja que se move, uma igreja quebrantada. Eu vinha recentemente estudando bastante coisas da vida e do ministério de um grande evangelista que morreu recentemente, um alemão chamado Reinhard Bonk. E um livro dele que eu terminei de ler recentemente, ele fez uma afirmação ali que eu achei muito interessante, quando ele disse assim: para se perder o mundo, basta não se preocupar em estender a sua mão. Uma frase simples, mas aquilo me chocou. Para perder o mundo, basta não se preocupar em estender a sua mão. Afinal, ele continua dizendo: só o fato de não dar a sua mão já está contribuindo para que o mundo se perca. Aí a gente quer orar para que Deus mude realidades, para que milagres aconteçam. Mas, meus irmãos, orar é o regador sobre a terra. Mas só se rega aquilo que é semeado. Nós precisamos estender as nossas mãos. O Senhor precisa não, Ele quer usar as nossas mãos para realizar a sua obra nesta terra. Foi por isso que Jesus nos ensinou a orar dizendo: venha sobre nós o teu reino. Que o teu reino se estabeleça na terra a partir de nós, das nossas vidas. Amém, meus irmãos? Eu quero fechar aqui enfatizando uma lição a respeito de todas essas coisas. Essa palavra vai ficar gravada na internet, você pode se edificar depois novamente, você pode compartilhar com outras pessoas, como fica todo o conteúdo que é ministrado na nossa igreja, os cultos de jovens, os cultos da palavra, os cultos de celebração, estará lá. Mas a grande lição que eu destaco, diante de tudo isso que a gente está falando, e aqui eu quero encerrar, é sobre a autoridade. A autoridade é o que dá peso ao ministério da igreja. O último verso desse texto, o verso 7, vai dizer que Deus então abençoou com o crescimento a igreja. Mas até aquele momento o que Deus estava fazendo eu já dei para vocês o que vocês precisam para vocês resolverem esse problema. Façam o que eu mandei vocês fazerem, e se vocês forem fiéis, eu virei abençoando com o crescimento. É isso que dá autoridade. O que dá autoridade na vida da igreja não é falar. Ainda que a gente tem que falar, meus irmãos. Não tenho nada contra isso, muito pelo contrário. Estou aqui pregando a palavra de Deus, fundamental. Não pode deixar de ser pregado. Mas o que dá autoridade é vida, que condiz, é prática que condiz com aquilo que se crê, com aquilo que se prega. Se você e eu dizemos que cremos, que a gente pratique de acordo com aquilo que a gente diz que crê. É isso que dá autoridade à vida da igreja. Uma igreja que vive. Nós não estamos falando aqui de uma igreja perfeita, de uma igreja sem defeitos, mas de uma igreja que dá respostas. E não dá respostas de qualquer jeito, dá respostas no padrão de Jesus. O que Jesus faria numa situação como essa? É isso que também nós faremos como igreja do Senhor Jesus. Porque Ele é o Senhor. Ele é o Salvador da igreja. Ele é o nosso modelo, a nossa inspiração para qualquer questão que surgir na nossa caminhada com Cristo. Não é como um serviço religioso, onde a gente fica de braços cruzados, lutando, procurando ser agradado e às vezes manifestando reclamação porque não está agradado com a igreja. De vez em quando eu ouço muito isso. E às vezes pessoas de outras igrejas já me procuraram dizendo isso. É a pior forma de se procurar um pastor.
procurar um pastor ou uma nova igreja. A minha igreja de onde eu saí, ela não cuidou de mim direito. Eu já estou acostumado com isso, meus irmãos, eu já entendo o que isso significa. A minha igreja não me amava como deveria me amar. A minha igreja não tratou da minha vida como deveria tratar. Quer dizer que saber o que a igreja deveria fazer, você sabe. Agora, para permanecer lá na igreja, para superar juntos os problemas, já que você sabe como resolvê-los, você não permaneceu. Você veio para outra igreja para reclamar em desonra, semear desonra do teu pastor, do teu discipulador, da congregação que fez parte da tua vida, que te conhece pelo nome, que orou por você. Aí isso tem bênção. Não tem bênção, meus irmãos. Isso não é a igreja. Me desculpe abrir o coração do pastor aqui e falar algumas coisas meio que rasgando o verbo. Eu sei o que eu estou fazendo, tá bem? Mas, meus irmãos, a gente não vai crescer se a gente não enxergar a realidade do que é ser carnal, mundano, natural, que é totalmente diferente de ser espiritual, discípulo verdadeiro do Senhor Jesus Cristo. São coisas que a gente vê todos os dias, são realidades que estão comuns aí. Então eu não estou falando nada novo, nada que ninguém conhece, mas nós precisamos dar conta disso e declarar: a partir da minha vida, isso não seguirá mais em frente. No que depender de mim, seremos uma igreja verdadeiramente de Cristo. Seremos uma igreja de autoridade que pratica aquilo que prega, que crê. A começar em cada um de nós. Uma família, juntos, lutando e vencendo até o fim. É isso que eu te convido nessa manhã, meu irmão e minha irmã. A ser igreja verdadeira. Ser verdadeiramente igreja de Jesus Cristo. Amém? Você pode